fevereiro para março, passou de 34.500 para 36 mil. Aumentou de novo. Quanto? 1.500 de novo. O padrão que ele fala, que a parte que eu pedi para você sublinhar, esse padrão de crescimento se mantém para os próximos meses. Do que ele está falando? O padrão de crescimento é esse aumento. Quanto é que está aumentando? 1.500. Ele está dizendo para você que sempre vai ficar aumentando 1.500 de um mês para o outro. Por exemplo, nós estamos em março. Em abril, vai ser os 36 mil somado com 1.500. Em abril, é 37.500. Mas nós queremos descobrir em julho. Então a sequência é a seguinte, ó. 33 mil é o primeiro elemento da sequência. 34.500 é o segundo elemento. 36 mil é o terceiro elemento. Isso é uma PA. Por que é uma PA? Porque está sempre aumentando 1.500. Quem é o primeiro termo dessa PA? 33 mil. Quem é a razão dessa PA? 1.500. Julho é o sétimo mês do ano. Então, o N é 7. Então, o que vai ser o A7? Vai ser o A1 mais 6 razões. Por que são 6 razões? Porque do primeiro até o sétimo, você tem 6. 7 menos 1, 6 termos. Então, é A1 mais 6 razões. O A1 você substitui por 33 mil e a razão por 1.500. Primeiro faça a multiplicação. 6 vezes 1.500 dá 9.000. Aí você soma com 33 mil. 33 mil mais 9.000, 42 mil. Essa é uma maneira de fazer. Você fazer usando a fórmula. A outra maneira é você completar a sequência. Você pode completar a sequência porque são poucos termos, não dá trabalho. Quer ver? Repare, ó. O terceiro termo é 36 mil. O quarto termo vai ser 36 mil mais quanto? 1.500. Então dá 37.500. Isso é o quarto. O quinto, 37.500 mais 1.500. Dá 39. O sexto, 39 mais 1.500. Dá 40.500. E o sétimo termo, que é o mês de julho, é 40.500 mais 1.500, que é 42 mil. Certo? Então você pode completar a sequência sem problema. Muito bem. Então, sobre o termo geral, é o que nós tínhamos para falar. Vai ter mais outra questão aqui, vamos ver. É essa. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia. Sublinha essa parte aí, pessoal, anunciada. Correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Ele já deu aqui os dois elementos da PA que eu falei para vocês que são os principais. É o primeiro termo da PA, que é quanto o primeiro termo? Quantos quilômetros ele correu no primeiro dia? 3 quilômetros, né? E a razão da PA, que são os 500 metros. Está aumentando de 500 em 500 metros. Isso quer dizer o seguinte, ó. No primeiro dia ele correu 3 quilômetros. No segundo dia ele correu 3.500 metros, 3 quilômetros mais 500 metros. No segundo dia. No terceiro dia, 4 quilômetros. Então é sempre meio quilômetro, 500 metros, que é meio quilômetro, de um dia para o outro.
Contudo, seu médico cardiologista autorizou esse treino até que o corredor atingisse no máximo 10 km de corrida. Então sublinha aí. No máximo 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Ou seja, o cardiologista dele disse que ele pode sair aumentando de 500 em 500 metros, desde que ele não ultrapasse 10 km por dia. Então a pergunta é a seguinte: se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente quantos dias? Até quantos dias ele pode executar esse treinamento de treino? Esse treinamento de corrida? Então repara bem, ele tem que correr de um dia para o outro e aumenta quanto? 500 metros, não é isso? 500 metros, que é meio quilômetro. Quanto tempo ele leva para aumentar 1 quilômetro na corrida? 2 dias. No primeiro dia ele aumenta 500 metros, no segundo dia mais 500 metros, então dá 1 quilômetro em 2 dias. A gente pode dizer então que de 2 em 2 dias ele aumenta 1 quilômetro. De 2 em 2 dias, 1 quilômetro, concorda? 500 mais 500. Ele começa com 7. Ele começa com 3 e quer chegar em 10. Ele vai precisar aumentar quanto? 7. Se ele começa com 3 e quer chegar em 10, 10 menos 3, 7. Ele vai precisar aumentar 7. Para aumentar 1, ele precisa de 2 dias. Para aumentar 7, quantos dias? 14. Então são 14 dias para aumentar 7. Mais o primeiro dia em que ele treinou. Quantos dias foram? 15 dias. Vamos de novo. O exercício diz que ele tem que aumentar 500 metros de um dia para o outro. 500 metros de um dia para o outro. Meio quilômetro. Se nós juntarmos 2 dias, isso dá 1 quilômetro. Então ele precisa de 2 dias para aumentar 1 quilômetro na corrida. Ele começa com 3 no primeiro dia, 2 dias depois ele está em 4, aumenta 1 quilômetro. O cardiologista recomenda que ele não passe dos 10 quilômetros. Então, se ele começar com 3, para ele chegar em 10, ele vai ter que aumentar 7. Para aumentar 1, ele precisa de 2 dias. Para aumentar 7, 7 vezes 2, 14 dias. 14 dias para aumentar os 7. Mas como ele treinou no primeiro dia sem aumentar, são 14 dias mais um dia, 15 dias. Para ver como é que fica usando a fórmula da PA. As distâncias percorridas pelo corredor constituem a progressão aritmética. 3,5, porque a PA aqui no caso é meio, né? 3,5, 4, 4,5, etc, até chegar em 10. N denota o número de dias para que o planejamento seja executado. Então você substitui 10, que é onde ele quer chegar. 10 é onde ele quer chegar. Igual a 3, que é de onde ele partiu. N menos 1 é o número de dias que está aumentando. Quantos dias ele vai poder percorrer a mais? Vezes 0,5. 0,5 são os 500 metros. Meio quilômetro. Por isso que é 0,5. Que é a razão da PA. Se a gente passa o 3 para a esquerda, quanto é 10 menos 3? 7. Por que esse 7 está multiplicado por 2? Porque ele precisa de 2 dias para poder aumentar 1 quilômetro. 7 vezes 2, 14. O 14 é o N menos 1. Se tu passou 1 para a esquerda, 14 mais 1, 15 dias. Beleza? Que é o raciocínio que a gente desenvolveu antes.
E agora nós vamos falar, pois não? Sim, certo. Anterior, né? Essa aqui? Certo. Essa fórmula é a fórmula do termo geral. O 10 está representando o termo onde eu quero chegar. Quero chegar em 10. Em torno de 10 aí. O 3 é o primeiro termo, de onde ele começou. Certo? N menos 1 é da fórmula do termo geral. O termo geral da PA é N menos 1 vezes a razão. E a razão aí é quanto ele está aumentando de um dia para o outro. De um dia para o outro ele está aumentando quanto? Meio quilômetro, que são os 500 metros. Por isso 0,5. Vamos resolver a equação. Se tu passa o 3 para a esquerda, vai ficar 10 menos 3? Que é 7. Que é justamente aquele raciocínio anterior. Ele está no 3, quer chegar no 10. Ele vai ter que aumentar quanto? 7. Para ele aumentar 7, quantos dias leva? Pensar. Para ele aumentar meio quilômetro, né? Um dia. Então, 2 dias dão o quê? 1 quilômetro. Para aumentar 1 quilômetro, leva 2 dias. Para aumentar 7 quilômetros. 7 vezes 2 dias. Que é o que aparece aí. 7 vezes 2. 2 dias para cada 1 quilômetro. 7 quilômetros, 7 vezes 2, 14. O 14 é o N menos 1. O 14 é só o que ele precisa aumentar. Por que eu tenho que somar 1 depois do 14? Porque tem o primeiro dia que ele correu, que ele não aumentou nada. Foram os 3 quilômetros exatos. Então foram 15 dias de corrida. O primeiro dia com 3 quilômetros e os outros 14 dias aumentando 1 quilômetro a cada 2 dias. Beleza? Bom, o último tópico sobre PA é a soma dos termos de uma PA. A fórmula que, para você saber a soma dos termos da PA, você vai precisar de 3 elementos. N é o número de termos que você quer somar. N é o número de termos que você quer somar. Anotem isso daí, né, as informações. O que representa o N? Representa o número de parcelas que você quer somar. Coloquem aí. N é o número de parcelas que você quer somar. N representa o número de parcelas que você quer somar. O A índice 1, nós já sabemos que representa o primeiro termo. Então, A índice 1 representa o primeiro termo. E o A índice N representa o último termo da sua soma. O A índice N representa o último termo da sua soma. Coloquem aí então que o N é o número de parcelas, o A índice 1 é o primeiro termo da sua soma e o A índice N é o último termo da sua soma. Verifique que para você descobrir a soma dos termos de uma PA, você precisa saber de 3 coisas. Quantos são os termos, que é o N? Quem é o primeiro termo, que é o A índice 1? E quem é o último termo da sua soma? Para você somar os termos de uma PA, você precisa do primeiro e do último, primeiro termo da soma e do último termo da soma. Não precisa dos termos intermediários, só precisa do primeiro e do último termo. Beleza? Bora aplicar o exemplo aqui, ó. Determine a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então a PA é 2, 5, 8. Quem é o primeiro termo dessa PA? 2. Quem é a razão dessa PA? 3. O N é o número de termos que eu tenho que somar. Quantos termos ele quer somar? 10. Só está faltando eu descobrir o último termo da soma, que ele não deu. Quem é o último termo que ele quer somar? Quem é o 10º termo? Ele não deu. Nós vamos ter que calcular. Então, primeiro você vai calcular o 10º termo.